Qualquer coisa eu tenho ele compactado aqui, se alguém precisar. Ele é esse módulo 02, base de dados, né? Arquivo compactado, esse. Isso. Pois é, estranho. Eu achei que dava para baixar, igual a gente faz com os outros arquivos, mas... Também é estranho, não consegui. Eu clico lá, ele não dá opção. Dá opção de abrir, mas baixar. Não foi possível O Alexander, Alguma coisa errada aqui, não sei. visualizar o arquivo, né? se vocês clicar ali nos 3 pontinhos ali, né, mais ações, Isso que eu ia falar agora. aí dá para abrir uma nova janela e dar a opção lá para poder baixar. Ah, sim, agora Ó, sim. o que o José falou, a gente vem aqui, ó, mais ações, abriu uma nova janela. Agora foi. Aí dá para fazer o download aqui. Isso. Beleza? Conseguiram baixar? Tem alguém que ainda tá baixando? Eu consegui só pela nuvem ali, por esse Cloud Converter, sei lá, o zip, né, online. Ele não estava aparecendo esse download aí, mas deu certo aqui para mim. Tá online aqui. Vai demorar. Ô, Bárbara, Oi. tem como você me mostrar o caminho de novo? Caiu Tem. aqui, eu acho que eu perdi. Ó, lá no Classroom, só você clicar aqui em módulo 2, base de dados, né? Aí depois você vem aqui nesses 3 pontinhos. Aí clica para abrir em uma nova janela. Ah, tá. Deixa eu tentar aqui. Aí ele vai te dar a opção de fazer o download aqui. Módulo 2, base de dados. Achei. Pronto, deu para baixar? Ou ainda tá baixando? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é processar esses dados LiDAR, né? Até porque quando a gente trabalhou no projeto da Roma, a gente recebia a topografia nesse formato, né? Então, a ideia é a gente converter todos esses pontos em, em um modelo de terreno, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer ontem, a gente tinha comentado sobre como escolher um software SIG e tudo mais. E aí eu comentei que depende, né? Que cada um tem uma aplicação que é mais favorável, cada um vai resolver o problema que eu quero. E aí a ideia é que a gente tenha primeiro um objetivo em mente. Assim, o que eu quero resolver para depois eu conseguir pensar em um software SIG que melhor resolve o meu problema.
E aí, o que acontece? Como a gente trabalha com dados, como a gente trabalhou e vamos trabalhar ainda com dados LiDAR, eu até comentei um pouco sobre a diferença de resolução entre esses dados LiDAR e o SRTM, por exemplo. Então, o ArcGIS trabalha com dados LiDAR, mas eu particularmente acho a interface do ArcGIS para trabalhar com os dados LiDAR terrível, assim, não é uma coisa intuitiva e é muito complicado trabalhar com dados LiDAR no ArcGIS, mas assim, essa é uma opinião pessoal minha. E aí, o QGIS, ele só tem um modo de exportação para formato LiDAR, então se eu inserir algum modelo já pronto e quiser exportar ele para LiDAR, ele faz isso, mas ele não faz o processo contrário, então, tipo assim, ele não entra com dado LiDAR. Então, a melhor solução que eu encontrei é tratar de dados LiDAR no Global Mapper, tá? Então, vamos lá. Então, essa aqui é a cara do Global Mapper, a versão 22. As outras versões antigas, elas têm quase que as mesmas funções, mas só a interface que eles vêm aprimorando ao longo dos anos. E também a implantação de outros plugins. O meu vai estar um pouco diferente do de vocês, porque eu já organizei as minhas barrinhas conforme eu uso. Então, pode ser que a de vocês estejam com as barrinhas tudo desorganizada. Mas qualquer coisa que vocês quiserem organizar, é só mexer aqui nesses 3 pontinhos. E aí vocês podem organizar do jeito que vocês quiserem. Lembrando que essa versão 22 que vocês baixaram é uma versão de teste, tá? Então, ela vale por 20 ou 21 dias, uma coisa assim. Então, depois de hoje, vocês ainda vão ter mais um tempinho aí para dar uma explorada na plataforma, ver as potencialidades, ver o que aplica, o que vocês podem usar, enfim. Todo mundo conseguiu abrir o Global Mapper? Está nessa tela inicial? Alguém não conseguiu chegar aqui ainda? Então, beleza. Então, lá onde vocês abriram, fizeram o download dos arquivos de vocês, vocês estão nessa primeira pastinha, MDT, e aí vai ter lá um dado SRTM e um dado LiDAR. Lembrando que aqui, para esse dado LiDAR, ele é das dunas lá em Santa Catarina. Então, antes de olhar a imagem, vocês vão olhar o terreno e aí vocês vão ver algumas coisas e depois a gente vai conversar um pouco sobre esse ambiente de dunas e como eles refletem nos modelos de terreno, tá? Então, vamos abrir o dado LiDAR primeiro. E aí vocês vão ver que ele tem a extensão LAZ, que é o que eu comentei. Esse dado LiDAR, ele está comprimido, por isso ele tem esse Z aqui no final. Porque ele é um dado muito grande. Então, eu comprimi ele um pouquinho, e mesmo assim ele ficou com um tamanho ainda considerável, para a gente conseguir pelo menos processar ele com um pouquinho mais de fluidez, tá? Então, para abrir um dado, é super simples. Você pode só arrastar para dentro do Global Mapper, sem dificuldade. Todo mundo conseguiu chegar nessa tela aqui? Eu não. Desculpa, porque eu tive que atender aqui uma ligação, aí me perdi. Desculpa. Se puder repetir, vai. Posso? Peraí. Dando trabalho. Vou fechar aqui. Não, esquenta não. Ó, a gente foi lá na pastinha MDT. Peraí. MDT. E aí a gente abriu os dados LiDAR. E aí, para abrir o dado, a gente só arrasta para dentro do Global Mapper. E aí ele vai abrir essa tela aqui. Deu certo. Obrigado. Beleza. Aí aqui, por enquanto, não cliquem em nada ainda, só fiquem nessa tela. Aqui a gente vai configurar como eu quero que o meu dado LiDAR seja inserido. Os dados LiDAR, eles não são só de terreno, tá? Então eu posso fazer vários levantamentos e transformar em nuvem de pontos. Então aqui ele vai dizer que tipo de ponto a gente quer classificar. Eu acho que de vocês vai estar tudo marcado, mas o meu eu sempre deixo marcado ground porque eu já uso
com frequência, então ele já fica salvo de usos anteriores. Então, aqui são todos os tipos de nuvens de pontos que os dados LiDAR, eles captam e que a gente pode processar aqui no global. Então, seja de vegetação, de rodovias, ferrovias, construções, linhas de transmissão, enfim, todo esse tipo de dado LiDAR a gente consegue processar aqui. Mas como o nosso só tem o terreno, então a gente só vai deixar marcado esse 2 aqui, que está escrito ground, que é o terreno. Esse aqui são outras configurações que a gente não vai mexer nelas, por enquanto, aqui do lado esquerdo, que é se eu quero, por exemplo, trazer um range para minha elevação. Então, se eu já conheço os meus dados, eu quero que ele só filtre os pontos de, por exemplo, de 100 a 200 metros. E aí ele vai excluir todos os outros pontos que não estão nesse intervalo. A gente não vai mexer nisso. Enfim, são outras configurações. Se eu quero que ele tratar elevações, multiplicá-las, enfim, tem várias outras funções, mas como a gente só vai abrir e gerar um terreno, então a gente não vai mexer nelas por enquanto. E aí podem dar um OK assim que tiver selecionado o ground, tá? E podem dar um OK. E aí ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai ler todas as nuvens de pontos, todos os pontos, na verdade, que estão inseridos na sua nuvem. Então, são 9 milhões de pontos que ele vai ler, e aí pode demorar um pouquinho, dependendo do processamento do computador de vocês. Assim que abrir, ele tem que estar com essa aparência. Ele não vai estar com essa aparência, na verdade, porque eu acho que o de vocês não vai estar configurado, mas tem que abrir alguma coisa aqui na tela de vocês, tá bom? Independente da paleta de cores que está selecionada. Todo mundo conseguiu abrir? Eu sim. Sim. Beleza, então, ó, quando a gente dá um zoom, vocês vão ver que não tem nada, são um monte de pontinhos, e esses pontos, eles ainda não têm relação entre si. E é esses pontos que a gente vai tratá-los, tá? Para gerar um modelo de terreno. Se a configuração de cores de vocês estiverem distintas, vocês vão vir aqui nessa setinha que se chama Shader List. E aí aqui vocês podem trocar a rampa de cores que vocês, enfim, acharem melhor para caracterizar o terreno de vocês. E aqui vai estar a elevação. Como a gente está tratando de uma área costeira, então esse 0 aqui, tá? Vai ser o nível do mar. E aqui vão estar as dunas. A gente vai abrir uma imagem e vai ficar melhor de ver. Eu vou deixar esse atlas para ficar mais fácil a visualização do terreno. Para gerar um terreno no Global Mapper em outras versões, era um pouquinho mais trabalhosa, porque a gente tinha que exportar, converter, enfim, era um caos. Só lembrando que aqui embaixo, ó, nessa barrinha de ferramentas, vocês conseguem ver as coordenadas e a zona do seu dado, tá? Tem tanto em graus quanto em metros também. E o datum que ele está usando aqui é o WGS84. Quando a gente for exportar, a gente faz a conversão desse datum, tá? Como eu estava comentando, com outras versões, fazer a conversão desses pontos para um terreno do Global Mapper, ele era muito mais complicado e era um pouquinho mais trabalhoso. A gente tinha que exportar e aí converter, enfim. E aí agora nessas versões, eles instalaram um comando que torna a coisa um pouco mais rápida, tá? Então vocês vão vir aqui, nessa lateral, vai estar Create Elevation Grid. É uma montanhazinha com 3 cores. Todo mundo achou aqui? E aí, clicando nela, ele vai dizer que vai criar um terreno, tá? Ele vai criar um modelo de terreno com base na sua nuvem de pontos. E aí você vai dizer aqui qual é o tipo, a gente vai deixar em Elevation Values, tá? E qual vai ser o método de criação desse terreno. A gente tem diversos métodos,
Mas eu prefiro usar a triangulação, porque já que a gente tem pontos bem próximos, a gente tem uma nuvem de pontos bem densa, então quando ele vai fazer a triangulação, que ele vai contar a elevação de cada um dos meus pontos para formar um triângulo, aí ele vai fazer um cálculo para basear, para montar a minha superfície. Ao invés de gerar um monte de pontinhos, ele vai gerar uma coisa um pouco mais contínua, tá bem? Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Então, só relembrando, a gente vai deixar elevation values e vamos colocar a triangulação. Essas outras configurações aqui a gente não vai mexer, mas a princípio eu posso ignorar os valores de zero. Mas como a gente está trabalhando com uma zona costeira, é interessante que eu tenha os meus valores de zero, né? Que é o nível do mar. Eu posso salvar como um vetor, se eu quiser. Posso exportar os grids de elevação, enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer, mas a princípio vamos deixar do jeito que está, e é só clicar em OK. Ele pode demorar um pouquinho o processamento, porque como a gente viu, tem 9 milhões de pontos, então para ele gerar esses 9 milhões de pontos, ler todos eles, enfim, pode demorar um pouquinho. Deixa eu só parar de compartilhar a tela um pouquinho para ver se ele consegue finalizar, porque o Teams... Pronto, ele começou a gerar. De você está gerando? Tem alguém que não conseguiu gerar ainda? Foi? Vocês conseguiram montar o MDT de vocês? Ou tem alguém que ainda está rodando? Então, aí. Tá indo? Calma aí. Acho que foi. 2. Ó, aqui nessa lateral do centro de controle, como ele chama, a gente consegue visualizar as camadas que estão ativas, tá? E aí as que estão embaixo, ele tem uma ordem um pouco diferente, tá? A que aparece na visualização é normalmente a que está embaixo, tá? Então, aí embaixo é a que a gente vê primeiro aqui. Então, se vocês derem zoom, vocês vão ver que a gente já não tem mais aquela nuvem de pontos, né? A gente já tem um modelo de fato de terreno.
E aí os dados LiDAR, eles têm uma resolução muito boa, que a gente consegue ver até algumas feições aqui na parte na zona costeira mesmo. E aí, caso vocês queiram ver o relevo sombreado, é só vir nessas duas montanhazinhas que vai estar bem do lado de onde a gente configurou a nossa paleta de cores, tá? Que vai estar escrito ativar e desativar o Hue Shading. Aí você consegue ver o relevo sombreado, que é aquela foto que eu mostrei nos slides para vocês. Beleza? Todo mundo conseguiu gerar? Tem alguém que ainda está gerando e está com alguma dificuldade? Deu certo. Beleza, então. Então, ó, quando a gente olha só o MDT, ele também te dá os valores de elevação aqui, né? Então a gente consegue, só observando, que tem alguma feição aqui que está um pouco mais movimentada, né? Nessa região, em relação às outras, que como é uma zona costeira, né? A gente vai ter um relevo um pouco menos movimentado. Então, vamos vir aqui nessa zona movimentada aqui do relevo, tá? E aí vamos vir aqui nesse globinho, que a gente vai conectar com dado online. Aqui nesse globinho, ele tem diversos dados que o Global Mapper tem conexão com outras bases de dados gratuitas. Então, a gente tem algumas informações de topografia, de batimetria também, enfim, tem várias outras bases aqui. Às vezes nem todas são do mundo todo, algumas são só de alguns países, como o Reino Unido, por exemplo, mas tem até alguns dados LiDAR que são disponibilizados também de modo gratuito. Mas a ideia é que a gente vai trabalhar aqui com uma imagem, tá? Essa imagem não necessariamente elas são atualizadas constantemente, mas é só para a gente dar uma olhada de como que essa paisagem e como que ela se refletiu no terreno, tá bem? Então aqui, ó, em Popular Source, em pesquisas populares, a gente vem aqui em imagens do mundo, tá? Daí é só clicar nela. A gente vai vir aqui, ó, em Drawbox, a gente vai desenhar uma caixa. E aqui eu posso desenhar a área que eu quero que a minha imagem carregue. Como a gente só quer olhar essa duna por enquanto, então eu vou desenhar um quadradinho relativamente pequeno aqui, e aí vocês desenham o quadrado que vocês acharem melhor. Mas a ideia é que, se for um quadrado muito grande, é claro, vai demorar o processamento. Então, quanto menorzinho, mais rápido leva. E a ideia é só que a gente observe como que é essa feição aqui com o auxílio de uma imagem, tá? Depois de desenhado o quadradinho, a gente vai em OK. Beleza? Alguém não conseguiu alcançar a gente? Aqui, então, imagem. Eu tô travado aqui na memória, mas pode prosseguir. Beleza, então. Ó, então a gente foi aqui no globinho, tá? A gente vai selecionar a imagem. Aí a gente desenhou um quadradinho. Deixa eu desenhar de novo aqui. E depois clicamos em OK. Depois disso, a gente vai aqui em conectar, ou connect.
aqui em cima. E aí ele vai aparecer a imagem, pode demorar um pouco ou pode ser rápido, depende do tamanho da área que vocês desenharam. Deixa eu até desligar aqui. Mas a ideia é que com a imagem a gente já consegue até ver a deposição das dunas, né? Então, não sei se vocês já foram à praia, se conhecem o ambiente de dunas, mas enfim, o vento modifica muito essas estruturas, né? Então, a época que o dado LiDAR coletou esses dados, as dunas estavam depositadas desta forma. E a gente consegue ver até um pouquinho da sombra aqui entre uma deposição, entre uma franja de deposição da duna e a outra, tá? Então, se vocês derem bastante zoom, a gente consegue ver bastante detalhe destas dunas. Então, quando a gente olha assim, só olhando o MDT, às vezes a gente parece que algum relevo mais movimentado, enfim, alguma coisa assim. E aí, quando a gente olha a imagem, a gente consegue ver que é a deposição de areia mesmo, tá? Então, a ideia é de sempre tentar tratar os dados de forma mais integrada possível, para que a gente saiba com o que a gente está lidando. Beleza? A imagem era só para mostrar mesmo essa questão da duna. E aí a gente vai fazer uma análise bem super básica, uma análise de declividade, e aí verificar quais são as áreas que estão mais movimentadas, onde eu tenho maior ou uma menor declividade. É super simples. E aí é uma coisa de cada um. Eu gosto de usar o global apenas para tratar dados de elevação, como o MDT, pode ser o LiDAR ou o SRTM. Inclusive, deixa eu abrir o SRTM aqui, se vocês quiserem abrir também, para a gente dar uma olhada na diferença do SRTM. Tem dois arquivos aqui, tem um XML e um TIFF, mas a gente abre o TIFF, tá? No global. E aí, aqui no global, a gente consegue ter uma visão um pouco melhor da diferença de resolução do meu terreno. Então, ele até conseguiu identificar que alguma coisa que é um pouco mais elevada em relação a essa zona mais costeira aqui, de fato, da beira do mar, mas que com os dados LiDAR, a gente consegue ter uma visão bem melhor da informação e uma característica melhor do terreno. Isso não quer dizer que os dados SRTM eles não servem para nada. Servem, mas é o que a gente sempre é o que a gente vem comentando desde ontem, de ter noção de qual o meu objetivo primeiro. Então, sempre que eu tenho em mente qual o meu objetivo, eu consigo traçar quais os dados melhor me atendem. Beleza? Então, se vocês quiserem abrir o SRTM aí, até para vocês darem uma olhada, enfim. Daí, do mesmo modo, só arrastar aqui para dentro e ele já vai abrir. Beleza. Então, agora a gente vai pegar o nosso dado LiDAR e aí vamos analisar como que é a declividade desse terreno, ver quais são as áreas mais movimentadas, onde eu tenho uma maior declividade. E aí é uma análise também, um procedimento super simples. A gente vai vir aqui em Atlas Shader, onde a gente mudou a paleta de cores. E a gente vai colocar Slope Shader, tá? Então, a gente vai olhar o sombreamento da declividade. Quando clicarem nele, ele vai atribuir umas cores de preto e branco e vai estar com esse DAG aqui, que é em relação a graus, mas a gente vai tratar com porcentagem, tá bem? A declividade. Todo mundo conseguiu chegar aqui? Ficou com essa aparência, o MDT de vocês? Ah, sim. Beleza. Então, ó,
e eu acho que essa é uma das vantagens de trabalhar com dados de terreno aqui no Global, é que eu consigo já fazer umas coisas um pouco mais rápidas do que eu precisaria em outros softwares, que eu teria que processar tudo de novo para gerar declividade, para gerar um terreno sombreado, enfim. E pelo menos aqui no Global, é uma impressão minha que eu acho que as coisas são um pouco mais rápidas e mais intuitivas de você conseguir fazer as coisas. Então já tem uns desenhozinhos aqui que você já consegue imaginar mais ou menos o que que é esses desenhos, beleza? Então, aqui a gente clicando com o botão direito na legenda, onde vai estar escrito Slope, ele vai abrir essa telazinha aqui e a gente vai em opções da legenda de elevação, tá? Essa primeira aqui, Elevation Legend Options. Vai abrir essa tela, tá? Que a gente vai configurar, mas a gente não vai mexer em muita coisa aqui agora, a gente vai mexer nela só depois. E a ideia é que aqui embaixo a gente vai mostrar a declividade como porcentagem ao invés de graus, que é como tá aqui, tá em graus, e a gente vai tratar como porcentagem. Depois de marcar essa caixinha, só marcar a caixinha, a gente não precisa mexer mais nada aqui por enquanto. A gente vai em aplicar e depois dar um OK. E aí, em termos gráficos, mudou pouca coisa, mas agora a gente tem uma noção de quantos por cento o meu relevo tem, quantos por cento está a declividade do meu terreno. E eu particularmente prefiro tratar com porcentagem, que eu acho que a gente tem uma noção um pouquinho melhor do que graus, tá? Então, beleza. Todo mundo conseguiu aqui deixar em %? Tem alguém que não conseguiu? Eu travou e só peguei depois. Não, Mas ele trava mesmo. Eu acho que principalmente com o Teams ligado, que eu não sei por que motivos o Teams, ele... ele puxa muita memória. A memória tá aqui quase 100%. E pra gente processar dados ainda usando o Teams, aí o computador chora. Tá? Mas aí, de qualquer forma, é só a gente clicar com o botão direito aqui, tá? Opções, e deixar marcada essa caixinha aqui, de porcentagem ao invés de graus. Ok. E aí agora a gente vai identificar as nossas áreas, assim, às vezes com esse gradiente de cores, a gente não consegue, não é que não consegue, mas se torna um pouco mais difícil identificar onde está cada uma dessas porcentagens de declividade. Então a gente só clica com o botão direito em cima do arquivo que a gente está trabalhando, tá? No caso é o que tiver esse elevation values aqui no final. A gente clica com o botão direito nele, vai abrir essa tela, e a gente então vai em Layer. E aí a gente vai aqui, ó, em Create Area, tá? A gente vai criar áreas com valores iguais. E aí a ideia é que a gente classifique a declividade e que ele crie áreas no meu relevo, no meu terreno, que tenha o mesmo valor de declividade. Eu vou selecionar qual é o meu arquivo que eu quero que ele faça. Então, no caso, é esse LiDAR Dunas aqui, esse primeiro que tem Elevation Values, tá? Se vocês clicarem nos outros, eles vão calcular para os outros. Então, vamos deixar só esse aqui marcado. E vamos clicar em OK. Aqui em cima, a gente pode dar um nome qualquer para o nosso arquivo. Eu vou colocar declividade. A gente vai deixar o slope carregado mesmo. E aqui, onde ele vai tratar qual a máxima distância, a gente vai fazer uma coisa aqui, que como a gente não vai lidar com a declividade, como a gente não vai fazer nenhum estudo preciso, nem muito específico com a declividade, e até para ele ser um pouquinho mais rápido, então a gente não vai tratar porcentagem por porcentagem dentro da declividade, tá? A gente vai fazer
grandes grupos a partir de uma média. Então, eu vou deixar aqui 2,5 graus. Então, por exemplo, se eu tenho essa declividade entre 0 e 5%, ele vai calcular a média entre 0 e 5 e vai me dar uma declividade média. Depois, ele vai calcular a minha declividade média entre 5 e 10%, com essa diferença de 2,5, né? Então, 5 mais 2,5 vai dar 7,5 e 10 menos 2,5 vai dar 7,5 mesmo. Então, a ideia é que a gente tenha um valor mediano entre as declividades, só para a gente ter grandes grupos, enfim, e classificar o resultado. A ideia aqui é que vocês vejam procedimentos e que vejam resultados e que vejam potencialidades dos SIGs, tá bom? Então, todo mundo conseguiu aqui dar um nome para o arquivo e deixar 2,5? Depois disso, a gente clica em OK. E aí a gente vai esperar ele construir essas áreas, tá? Aqui no meu ele vai levar 2 minutinhos. Gente, alguém tá com alguma dúvida por enquanto? Alguém se perdeu em alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o global? Então, como eu falei, a ideia aqui é apresentar os softwares para vocês, tá bom? Então, assim, a gente não vai aprofundar muito, até porque são vários softwares, então a gente não vai entrar no detalhe. Mas é mostrar para vocês e até para o dia a dia, eu tenho um problema tal. Vi 3 softwares, como que eu posso usar pelo menos esses 3 para resolver o meu problema? Tá? Então, a ideia é a gente conhecer ferramentas, conhecer algumas coisas, e aí eu estou mostrando softwares que eu uso no meu dia a dia e que quando eu tenho alguma demanda ou eu tenho alguma coisa para resolver, eu pelo menos tenho alguma noção de qual software eu posso aplicar e é essa noção que eu quero passar para vocês. Então, quando eu trato de modelos de terreno, eu, Bárbara, prefiro tratar no Global Mapper. Eu acho que é mais intuitivo e a resposta é mais rápida do que em outros softwares. Agora, quando eu quero tratar com dados vetoriais, eu gosto de tratar no QGIS, porque eu também acho mais intuitivo e também acho mais rápido. Agora, eu quero criar um arquivo compartilhável, quero criar um mapa online, quero criar alguma coisa só para compartilhar com alguém. Aí eu prefiro utilizar o ArcGIS para isso. Mas é uma questão de gosto. Então a gente vai ver cada um dos softwares e aí, para o dia a dia, vocês escolhem aquele que agrada mais. Tem, Bárbara, a parte de projeção, de coordenadas você faz no global ou no QGIS, geralmente? Então, normalmente eu faço no QGIS, porque o QGIS ele já deixa eu exportar direto. Tipo, a gente vai ver isso também. Mas, por exemplo, se eu clicar só aqui no arquivo e clicar para exportar, ele já me diz qual projeção eu quero. E aí ele já projeta junto com a exportação. No ato da exportação, entendi. É um É, comando só. é um No comando você só. teria que fazer a projeção e depois exportar. Uhum. Legal. Entendi. Aí, assim, para efeitos de praticidade, então eu prefiro, como eu já vou ter que exportar mesmo, então eu já prefiro uma coisa que já me dá 2 procedimentos de uma vez. Uhum, entendi. Aí já para fazer o mapa, o QGIS já não tem umas ferramentas que deixam o mapa tão, assim, de apresentação, de acabamento mesmo, né? Vamos dizer assim, né? O QGIS ele tem um É compositor mais de difícil. mapas. A gente vai até dar uma olhada no compositor de mapas do QGIS também. Mas eu acho que em termos de cores, por exemplo, para suas aplicações, eu acho o ArcGIS melhor em termos de cores e design. Hum, Agora, o compositor do QGIS, ele tem várias utilidades que eu também acho interessante, mas eu acho as cores dele não são tão boas. Então, tipo, uhum. se você já quiser uma paleta pronta, eu não gosto muito das cores do QGIS, eu acho muito ruins. Agora, o ArcGIS já tem trocentas paletas de cores super prontas que você já pode escolher, enfim, configurar. Então, assim, vai de cada software, né? Sim. Alguém já terminou? Porque o meu aqui, ele só tá aumentando.
Puxa, o meu tá igual ao seu. Mesmo Ah, mas. percentual. Ah, beleza. O meu tá em 67, já tá indo. É. Já passou da metade. E aí, falando de cores, a gente vai classificar essa declividade, e aí vocês vão ver, o global é muito difícil para atribuir cores para as coisas. Eu, pelo menos, acho. Não é que é difícil, mas é muito passozinho para atribuir cores. E aí, por exemplo, o QGIS e o ArcGIS você já consegue delimitar uma paleta de contraste mais rápido, que ele já tem pronta. No global já não tem essas paletas prontas. Então, enfim, cada software tem as suas potencialidades, mas tem limitações também. E a gente precisa ter um jogo de cintura para lidar com eles. Não sei se você vai falar ainda isso. Aqui você já importou a nuvem de pontos. Uhum. Aí, no caso, se eu não tivesse a nuvem de pontos, eu tivesse uma imagem, tu consegue extrair essa nuvem de pontos a partir da imagem? Depende da imagem que a gente está tratando, né? Tem algumas imagens que elas já vêm com atributos de elevação e aí a gente consegue extrair a nuvem de pontos dela, né? Aí o global também tem uma feição para a gente só, assim, importa a imagem aqui dentro, né? E já Uhum. exporta a nuvem de pontos. Agora tem imagens que ela não tem um atributo de elevação, então a gente já não conseguiria. Mas eu posso transformar, por exemplo, o meu SRTM numa nuvem de pontos. Legal. Você vai, Eu vai acho mostrar isso ou não? Eu vou mostrar só como faz, mas eu acho Como que não vai faz? dar tempo da Ah, gente fazer aqui. não, legal. Deixa eu só parar de compartilhar aqui um instantinho, só para ver se ele dá um acelerado aqui. Gente, o meu aqui ele vai terminar só meio-dia e 14. Meio-dia e 20, por aí. Então, eu já tinha processado antes para. Até porque se acontecesse esse tipo de coisa, né? Porque a gente não ficar esperando aqui mais de uma hora. Então, eu só vou cancelar aqui e vou mostrar o resultado para vocês como deveria ficar.
Bárbara, tá mudo o microfone. Desculpa, gente, eu achei que estava ligado. Enfim, o que eu estava falando é que eu já tinha gerado esse dado antes, da mesma forma que a gente gerou, porque eu imaginei que como eu estaria compartilhando a tela, essas coisas, então, com certeza o processamento ficaria mais complicado, né? Então, não dá para a gente esperar até meio-dia para processar. Então, esse aqui vai ter que ser o resultado de vocês. Mas ele não vai dar um resultado coloridinho assim, igual eu fiz. Então, para a gente colorir o dado, e eu só vou mostrar aqui como que faz, a gente vai aqui em opções. Cadê o negócio? Cadê? Ok. Então, aqui depois do resultado, ele tem que abrir as opções e tem que abrir uma janelinha aqui escrita Layer Area Styles, onde a gente tem que configurar. Mas o meu ele já não está aparecendo mais. Deixa eu ver aqui uma coisa. Sim, só uma coisa aqui para mostrar para vocês também. Aqui em metadados, quando a gente clica aqui em metadata, ele vai dizer como que está o meu dado, tá? Então aqui ele vai dizer todas as informações do meu dado, qual que é a projeção dele, qual que é o datum, tá? Ele está em WGS 74, enfim, diversas informações referentes ao meu dado, onde ele está salvo, quais são as latitudes que ele estão envolvidas, beleza? E aí, só... Deixa eu cancelar isso aqui. Sim. Aqui a gente pode gerar curvas de nível, gerar também perfis de elevação. Então, o global ele tem diversas funções que vão permitir com que a gente crie diversos dados. E, como eu falei, eu particularmente prefiro trabalhar com modelos de elevação, enfim, com dados matriciais em geral, no global, tá? Aqui em opções, em Map Layout, a gente tem as condições de criar um mapa também, tá? Para exportação, enfim. Eu não gosto muito de fazer mapa no global, porque eu também acho... Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Porque eu acho que ele tem poucas inserções, poucas coisas para a gente inserir e trazer uma visualização melhor para o mapa. Então, normalmente eu não gosto muito de criar mapas aqui no Global, tá? Mas tem a opção, tá? Em ferramentas e configurar layout dos mapas. E aqui vocês podem definir o layout de mapas de vocês, tá bem? Como o meu não gerou aqui a declividade, ele ia demorar demais, então aqui é só o resultado, só para a gente ver a análise das áreas onde eu tenho uma maior declividade, que era exatamente onde eu tenho as deposições da minha duna, tá? Que tinha uma elevaçãozinha aqui. E como é uma área costeira, então a declividade aqui ela vai ser praticamente semelhante, né? Então, a área mais movimentada aqui é onde eu tenho a duna mesmo. Então, gente, a ideia do global era mais para a gente processar esses tipos de dado. Deixa eu
mostrar aqui para vocês como cria a nuvem de pontos. Vou abrir um SRTM mesmo, e aí como a gente não vai ter muito tempo para lidar com eles, aqui em Layer, eu posso criar, tá, a minha nuvem de pontos. Então, se eu inserir um SRTM ou uma imagem de satélite, mas que tenha um atributo de elevação, quando eu clico nele com o botão direito, tá? Vou em Layer, aqui em criar pontos de elevação. E aí ele vai criar um ponto no centro de cada célula. Então, o meu dado SRTM, ele tem cada célula dele corresponde a 30 metros, tá? Então, ele vai criar um ponto aqui no centro desse quadradinho e vai atribuir a elevação. E aí, consequentemente, enfim, eu posso voltar esses pontos ou para o modelo de terreno, ou, enfim, fazer outras coisas com essas nuvens de ponto. Tá bem? Alguém já tinha trabalhado com Global? Já tinha alguma experiência? Já conhecia? Eu já trabalho bastante com global, Bárbara, assim, não conheço todas as funcionalidades, né? Mas o global, para mim, é bastante útil nessa parte sempre de buscar base, principalmente quando você faz um estudo ali, porque o SRTM, né? Uhum. Eu queria até ouvir sua opinião, até quando, em que grau de estudo e com que, não diria com que precisão, ou que adequação que a gente pode usar os dados, adequação ao estudo, ao projeto. Um projeto nem tanto, né? Mas um estudo, sim, que a gente pode utilizar aí o SRTM. Mas eu uso o Global há bastante tempo, a imagem, principalmente para fazer esse tratamento, às vezes, de superfície, uma simplificação, ou alguma forma de apresentação que ele é bem melhor, porque, como eu digo, eu sempre uso civil e quando, às vezes, a ferramenta do civil não é suficiente para tratar informação, não tem recursos, ou até mesmo para buscar num banco de dados, eu uso o Global, mas não conheço todas as funcionalidades dele. Ele é uma ferramenta que me presta uma determinada função e acabou, entendeu? Assim, gostaria até de conhecer, dizem que ele faz até alguma coisa de estudo de traçado, assim, de forma bem simplificada, né? Mas já, já, já é talvez o bastante. Ele tem uma ferramenta aqui, quando a gente vai criar um perfil topográfico, por exemplo, né? Aí ele tem umas ferramentas de calcular volumes de corte e aterro. Mas, para ser muito sincera, eu não faço ideia se esses cálculos de corte e aterro, se eles são, enfim, confiáveis, se tem alguma. Assim, não faço ideia de como que ele calcula, mas ele dá um resultado lá mesmo que para a gente ter alguma noção. Agora sobre o SRTM, a primeira missão dele era de 90 metros, né? A ideia era ter dados de relevo do mundo todo, e aí a primeira disponibilização dele foi em 90 metros. E aí até a Embrapa, uma época aqui para o Brasil, corrigiu e tal, para 30 metros. O Aí, Topodata, se não me engano. isso, Topodata. Aí depois disponibilizaram um SRTM de 30 metros. E aí nessa ele vinha com muitos. Nessa que passou de 90 para 30, ele vinha com muitas áreas vazias, né? Ele vinha com alguns erros e tudo mais. Aí já fizeram essa correção. Hoje em dia a gente já tem alguns dados SRTM mais corrigidos e tal. E o SRTM ele é um ótimo dado para início de projeto. Então, se eu quero pelo menos ter uma noção do meu relevo, como a gente faz com os estudos de traçado no Quantum, o SRTM ele é uma ótima alternativa. Eu acho que assim, uma das poucas dificuldades do SRTM é que ele não pega vales direito. Então, às Sim. vezes, um vale que é muito profundo, ele fica mais vaziozinho, fica como se tivesse só uma curvinha. E aí eu acho que essa é uma limitação do SRTM que eles ainda não foi possível vencer, porque a gente fica com uma impressão, não diria errada, mas pouco precisa do terreno, né? Mas eu considero que o modo de estudo que a gente tem adotado, principalmente com o uso do Quantum,
eu identifico como mais assertivo. Então, a gente usa o SRTM para os estudos de traçado, e quando a gente já tem um traçado mais ou menos definido, a gente já passa por uma base topográfica mais precisa. Então, por exemplo, tratar, igual a gente tratou agora nesse conceitual barra básico com SRTM, eu particularmente viria como um erro, assim. É um estudo conceitual tratando com SRTM, então, o que eu vejo, particularmente como correto, seria a gente, a, o mesmo fluxo de trabalho que a gente tem seguido, sabe? Estudo de traçado com SRTM, e, consequentemente, básico, conceitual e executivo com bases topográficas mais refinadas. E aí tem o ALUS também, que ele já tem uma resolução de 12 metros, por exemplo, do terreno. Mas o ALUS, ele não tem a altitude dele corrigida. Então, se está dizendo lá que é 1.000 metros, pode não ser de fato 1.000 metros. Então, a gente tem dúvidas quanto à altitude. E não é o caso do SRTM, por exemplo. Se lá está dizendo que está 1.000 metros, pode ser 995 ou 1.005. Então, pelo menos o datum altimétrico do SRTM, ele é mais confiável do que o ALUS, por exemplo, apesar da resolução, do ganho de resolução. Uma dúvida, o datum vertical, que geralmente é referenciado a um marégrafo da vida aí, Isso. no caso do SRTM, ele já está corrigido e já está adequado a um datum oficial, diria assim. Ele já está adequado a isso. O SRTM ele já tem um datum vertical, né? Mas a nível, digamos, global, como o WGS, por exemplo. Só que o WGS é um datum vertical, desculpa, horizontal, e aí ele já tem um datum, acho que é o ITR, alguma coisa. Tem uma sigla certinha, mas ele já tem um datum vertical atribuído. Aí, o que o Topodata faz é atribuir os dados do SRTM ao nosso datum vertical no Brasil, que é o Imbituba, em Santa Catarina. Aí o Topodata já, tipo, traz o SRTM para o nosso datum aqui, local. Isso. Beleza, gente? Mas alguém conhecia ou não conhecia o Global? Quer comentar alguma coisa sobre o Global? A ideia era só a gente dar uma pincelada sobre tratar dados, enfim. Vocês viram que pode demorar um pouco, pode ser mais rápido, mas era só para a gente ter mais uma noção mesmo da ferramenta, tá? Beleza. Só uma dúvida, aquelas imagens do civil, eles têm elevação ou só a imagem? Sabe A dizer? imagem do civil mesmo? Sim, dentro do civil. Eu não sei se ela já vem com elevação atribuída a ela, ou se ela só vem com a imagem. Talvez quem trabalha com civil deva conhecer um pouco melhor. Qual que você está falando, Sérgio? É aquela que tem no banco de dados do civil, você consegue inserir uma imagem. O Bing? Isso. Não. Não é só a imagem. Ah, é o Bing só, né? O Bing só vem a imagem. Não, é só imagem mesmo. Tá. Qualquer coisa que a gente for inserir no civil com relação a terreno, né? Informação altimétrica tem que vir de alguma base, ou do levantamento, né? Ou você pode extrair talvez de uma imagem de satélite, né? Alguma coisa, um GIF, mas você tem que, por exemplo, tratar antes num global e depois jogar para lá. E jogar para lá. Entendi. Ele não tem base altimétrica, não. Tem que buscar o. Já definida lá dentro, né? Tem que vir de Não, fora. tem não. Obrigado. Uhum. Só o que eu comentei, aqui em Page Profile, ele vai te deixar fazer, né, um perfil topográfico. Aí aqui tem ele vai calcular cortes e volumes de corte e aterro. Mas como eu disse, eu não sei qual é a precisão de fato desses cálculos, mas enfim, talvez até depois alguém que tenha mais experiência com isso possa até dar uma verificada se vale para alguma coisa esse tipo de cálculo. Aí ele vai te dar aqui o volume, enfim. Aí, como o Alex comentou, né, o Global ele tem diversas funcionalidades, tem um pessoal que realmente utiliza para estudos prévios de traçado. Eu nunca utilizei, mas tem gente aí fora que tem feito isso aqui no Global, tá? Assim, só um esclarecimento, eu já vi fazendo, mas o grande problema dele que eu acho
como eu já fiz tudo traçado, eu pego a base dele, trato, e mando, por exemplo, o civil. Uhum. Porque lá tem um pouco mais de recurso, principalmente com relação a plataformas, a flexibilidade de você ficar ajustando o grade, é mais fácil do que o global. Ele tem essa ferramenta, só que eu acho ela meio Sim. burocrática, eu diria. Uhum. Entendeu? Então fica meio chato ali. Então, às vezes, a funcionalidade do civil, apesar que o processamento é um pouco mais rápido no global, né, do que no civil, mas ainda é questão de preferência, né, talvez. Mas até talvez eu tenha ganho também de informação, né? Talvez no civil seja um pouco mais preciso do que as informações que a gente consegue com o global, por exemplo. Isso, verdade. Mas beleza, gente? Em relação ao global, a ideia era só dar uma pincelada e atiçar a curiosidade de vocês. E quem tiver interesse, assim, explorar a ferramenta, que tem muita, muita coisa que dá para fazer. A gente só não tem tempo de ficar destrinchando cada uma, mas a gente consegue fazer classificação do terreno, classificação da vegetação, classificação de construções em imagens de satélite, até de linhas de transmissão também, bacias hidrográficas, enfim. Tem várias funções que dá para fazer, vários tipos de análises que eu consigo fazer dentro do global também. Então, é uma ferramenta super rica que tem várias coisas, mas é aquela questão que a gente já tinha comentado, é importante a gente ter noção dos objetivos que a gente tem para daí conseguir utilizar a ferramenta de um modo mais assertivo, beleza? Então, vamos fechar e vamos para o QGIS, tá? No QGIS a gente vai tratar dados vetoriais. E aí, só uma coisa, por exemplo, como já na próxima semana a gente já vai começar com o Quantum, né? O Quantum, ele recebe os formatos de terreno, os modelos de terreno, na verdade, em um certo formato. E aí, normalmente, a minha rotina de trabalho é fazer esse tratamento, como a gente viu do LiDAR, no global, e aí exportar para outros formatos para atender diversos softwares, diversas frentes, enfim, todo mundo que precisar. Aí, normalmente, o que eu faço é vir em exportar, a gente vai em layer, e aqui tem como exportar. E aqui ele vai te dizer todos os formatos que ele consegue exportar esse dado de terreno. Então, a gente tem XYZ, SVG, tem o dado LiDAR também, enfim, tem diversos formatos que eu consigo exportar o meu dado, tá? E aí eu acho que quando for no curso do Quantum, o pessoal vai comentar direitinho qual é o formato que recebe os dados lá, mas aqui no Global eu prefiro para fazer a conversão entre esses formatos, tá bem? Aí depois de selecionar, é só dar um OK e aí fazer configurações aqui, tipo a resolução do meu dado, a exportação, enfim, se eu quero cortar com alguma coisa, e aí depois só salvar no diretório. E claro, esperar o processamento. Então, o Global ele também é super intuitivo, mas como eu disse, eu não gosto de tratar dado vetorial aqui. Eu acho muito ruim para visualizar dado vetorial, por exemplo, rodovias, ferrovias, alguma classe de solos, por exemplo. Eu acho terrível, eu não consigo ver nada no global. Então, eu prefiro tratar em outro ambiente SIG. E aí, a minha preferência é o QGIS, mas eu tenho uma preferência um pouco pessoal pelo QGIS, porque foi o primeiro software que eu aprendi a mexer. Então, eu prefiro continuar com ele, eu acho ele mais intuitivo. Então, vocês conseguiram já abrir o QGIS? Tem alguém que ainda está abrindo? Tem alguém que não conseguiu instalar? E tudo ok. Então, beleza. Então, no QGIS, essa vai ser a primeira tela de vocês. A minha vai estar diferente, porque eu já mexi em algumas coisas, já mudei de lugar, já instalei outras barrinhas, mas a configuração inicial dele é mais ou menos essa. E aí aqui ele vai sempre trazer tipo um painel de divulgação de algumas coisas que está acontecendo na comunidade do QGIS. E aqui embaixo ele sempre vai te dizer que tem uma nova atualização disponível, tá? O de vocês
O meu já é o 3.16, mas o meu é o 3.16.4. Eu não lembro qual foi o que eu botei lá, mas enfim, é a mesma coisa. Mas ele sempre vai te dar as atualizações aqui para você conseguir baixar, beleza? E essa é a visão geral dele. Então, a gente tem um painel de ferramentas aqui em cima. A gente consegue fazer várias coisas nele. Aqui embaixo, a gente consegue ver as coordenadas e a escala de visualização do meu dado. Consigo dar zoom ou rotacionar o meu mapa. E aqui ele vai dizer qual é o meu sistema de coordenadas que está configurado no meu projeto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um dado. E aí a gente pode arrastar os nossos dados para dentro, do mesmo modo que a gente fez no global, ou a gente pode vir aqui em camada e adicionar camada. Todas essas são as camadas de dados que o QGIS aceita. Então, temos desde camada vetorial, raster, camadas de texto, quando, por exemplo, eu tenho um Excel ou um CSV com coordenadas, então ele abre aqui. Os nossos bancos de dados que a gente conversou ontem, como o PostGIS, o MySQL, o DB2, enfim, eu posso adicionar uma camada XYZ. Eu posso adicionar também camadas do ArcGIS, ele permite essa interação com outros softwares, tá? Aqui do ArcGIS também, ou eu posso adicionar camadas da web, beleza? Mas como a gente já está com o nosso arquivo no computador e a gente já sabe que é um arquivo vetorial, então a gente vai aqui adicionar camada vetorial. Vai abrir essa telinha para vocês e aqui em base de vetores, nesses 3 pontinhos, vocês vão buscar os dados de vocês no diretório, onde vocês baixaram. Daí, lá naquela base de dados que eu disponibilizei para vocês, tem uma pastinha escrito dados vetoriais. E aí vai ter aqui área de estudo, ferrovias e processos minerários. Eu até coloquei a fonte aqui de onde eu peguei. Vamos abrir cada um deles um por vez, tá? Então, vamos abrir a área de estudo e a gente vai começar aqui. Lembrem que eu comentei que cada shapefile ele traz diversos arquivos junto com ele, tá? Então, um arquivo de projeção, um arquivo de projeção, esse PRJ, esse DBF vai ser a minha tabela de atributos. Então, a gente vai abrir aqui o shape, a gente vai clicar com o shape aqui e clicar em abrir, tá? Então, abram esse arquivo que tem a extensão SHP. Depois de selecionado o arquivo de vocês, ele vai colocar o nome todo aqui, de todo o diretório de vocês, onde está o arquivo. E aí é só clicar em adicionar. Eu vou fechar Bárbara, não precisa aqui. mexer nesses parâmetros aqui, não? Adjust type, adjust geometry type, repack, não. Está tudo Não, padrão. por enquanto a gente vai deixar tudo padrão, tá? Só E só adicionar? clicar em adicionar. Uhum. Aí, beleza. Se ele não apareceu logo de cara aqui para vocês, como foi o meu caso, vocês vão clicar com o botão direito em cima do seu arquivo, aqui na aba de camadas, tá? E vamos clicar aqui ó, em aproximar para a camada. Apareceu só um polígono roxo aqui, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Deixa eu só ver aqui por que que o meu não tá coisando. Mas o de vocês abriram, né? Uhum. Tá, deixa eu só olhar aqui o meu.
Teve alguém que não conseguiu abrir a área de estudo? O meu deu algum bug aqui, eu tive que abrir de novo o QGIS. Alguém não abriu? Todo mundo chegou nesse polígono aqui, né? Cada um vai ter uma cor diferente, tá? As cores são aleatórias, então não se preocupem se a cor tá diferente. Beleza, e aí a gente pode abrir os próximos dados, tá? A gente pode vir em camadas e abrir, como a gente já fez, ou a gente pode ser um pouquinho mais prático e pegar o arquivo shapefile e arrastar para dentro do QGIS, que ele vai abrir no mesmo modo, tá? Então, a gente tem dois modos de abrir os arquivos. A gente pode vir aqui em camadas ou só arrastar o nosso arquivo .shp para dentro do QGIS. Uhum. Daí abra um próximo também, tá? Então a gente tem que estar com 3 dados abertos, todo mundo. As ferrovias, os processos minerários e a área de estudo. Os processos minerários, eles são um pouquinho pesados, então é só ter um pouquinho de calma que vai carregando. Para quem não sabe, esses processos minerários são áreas onde há exploração de algum recurso mineral. Daí a ideia de usar esses dados é que a gente saiba quais são os minerais, quais são os materiais geológicos que estão sendo explorados nessa área, até porque se a gente precisar de acesso a esses materiais geológicos, a gente tenha uma direção de onde procurar esses recursos, ao invés de sair por aí sem rumo. Pelo menos quando a gente sabe que alguém já está explorando nessa área, a gente sabe que tem potencial de encontrar o mesmo material próximo. Então, como vocês podem ver, deixa eu aproximar aqui, os nossos dados estão para o Brasil inteiro. E se a gente for processar para o Brasil inteiro todos esses dados, a gente não termina hoje. Então, a ideia é que a gente, tendo uma área de estudo, a gente possa recortar os nossos dados dentro dessa área, e aí a gente vai ter uma área menorzinha, aqui é em Ourinhos, São Paulo, tá? E aí a gente possa fazer uma análise espacial das nossas ferrovias aqui próximas com esses processos minerários, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é recortar as ferrovias para dentro desses limites da nossa área de estudo. Então, aqui nas camadas, vocês podem habilitar ou desabilitar, tá? A visualização. Eu vou deixar só as ferrovias e a área de estudo na visualização para facilitar. A gente vai vir aqui em vetor, geoprocessamento, e a gente vai em recortar. Aqui em recortar, eu vou selecionar em camada de entrada qual é o dado que eu quero recortar. Então, no nosso caso, a gente vai vir aqui nessa setinha e vamos selecionar ferrovias, que é o dado que eu quero que recorte dentro da minha área de estudo. Aqui em camada de sobreposição, eu vou inserir aonde eu quero recortar o meu dado. Então, eu quero recortar dentro da minha área de estudo. Então, a gente deixa a área de estudo configurado aqui. Daí, o QGIS, ele te dá duas opções sempre para você salvar o seu arquivo. Você pode salvar direto, assim, recortar e já salvar em algum arquivo vindo aqui, tá? Ou a gente pode salvar uma camada temporária. Eu gosto sempre de trabalhar com camadas temporárias, porque não sei se vocês repararam, mas a gente não projetou dado nenhum ainda. Então, a gente não tem projeção de nada, não está nada configurado. Então, eu gosto sempre de criar camadas temporárias, porque aí na hora que eu for exportar esse meu dado finalizado, eu já faço a projeção dele também. Então, eu não preciso primeiro projetar e depois recortar e depois salvar. Então, eu prefiro recortar e salvar e projetar de uma vez só. Tá? Só para a gente dar um pouco mais de fluidez. Então, depois de aqui, ó, ferrovias, área de estudo, beleza? Aí a gente clica em executar. E a gente espera um pouquinho. O meu já resolveu. Ele vai aparecer aqui, ó, algoritmo recortar finalizado. Se der algum erro, vai aparecer uma mensagem em vermelho aqui, tá? Mas se der tudo certo, ele já vai aparecer aqui finalizado. Aí a gente pode fechar
E aí, deixa eu desligar a aba de ferrovias e aí a gente vai ver que a minha camada já vai estar recortada dentro da minha área de estudo. Alguém não conseguiu recortar? Alguém está com dificuldade? Legal, velho. Então, beleza. Ó, o nosso dado já vai estar recortado dentro dos limites da nossa área de estudo, tá? Esse é o primeiro dado ferrovia. Ele vai aparecer sempre com esse nome recortado, porque quando a gente está criando um dado temporário, a gente não atribui nenhum nome, nenhuma característica, nem nada. Então, ele vai sempre salvar com o nome do procedimento que a gente fez, tá? Então, se eu criar um buffer e criar um buffer temporário, ele vai aparecer aqui, só buffer, tá? Então, essa é uma rotina de trabalho que a gente precisa ter controle das nossas informações. Então, como a gente vai recortar duas coisas e vai ficar aparecendo dois recortados, para a gente não se perder e não saber o que é, a gente renomeia, tá? Para renomear essa camada, vocês podem apertar o F2 do teclado, tá? Ele tem que estar selecionado o arquivo e clica F2. E aí vocês podem renomear. Ou vocês podem vir com o botão direito nessa camada e clicar em renomear camada, aqui em cima. Tá? Tem dois jeitos, e aí vocês coloquem o nome que vocês preferirem. Vou colocar ferrovia. Só para facilitar a identificação desses dados que a gente está trabalhando, tá? O próximo dado que a gente vai fazer o mesmo processamento que a gente acabou de fazer é os processos minerários. Beleza? Então, a gente vai recortar esses processos dentro da nossa área de estudo. Então, vamos em vetor, tá? Geoprocessamento, recortar. Em camada de entrada, a gente vai dizer qual o dado que a gente quer recortar, no caso, é o nosso processo minerários, e qual vai ser a camada de sobreposição. Então, vai ser a nossa área de estudo. Depois de configurado, só executar. E aí ele vai aparecer finalizado. E a gente pode só fechar. Ô, Bárbara, eu deu erro aqui. Engraçado. Ele apareceu o quê para você? Apareceu vermelho lá. Tá. Eu acho que já sei o que é. É porque o meu eu já desliguei os filtros. Vamos aqui em configurações e opções. Aqui em geral, filtragem de feições inválidas, tá? Deixa aqui não filtrar. O que acontece? Quando as pessoas desenharam esses polígonos dos processos minerários, às vezes tem um polígono que está em cima do outro. E aí, se tiver algum desse tipo de erro, de um polígono sobrepondo o outro, o QGIS não processa. Ele fala que tem um erro e que é para você corrigir o seu polígono antes de tratar. O que seria o certo. Mas como a gente está tratando de questões básicas, então eu tirei esse filtro, tá? Para que ele não dê esse erro e que ele recorte, mesmo que o meu polígono esteja um em cima do outro, tá? Então vem aqui em feições inválidas, só colocar não filtrar. Que aí ele vai rodar do jeito que o seu dado tiver, se ele tiver com uma sobreposição ou não, tá bom? Conseguiu configurar aí, Alex? Não, Bárbara, não consegui não. Configurações, Vamos aqui, ó, configurações, opções. opções. Aí aqui em geral, onde tem uma rodinha aqui, Em geral, certo. aí ó, filtragem de feições inválida. Filtragem de feições. Mas no geral ou é no Isso, sistema? no geral. Eu não achei. Deixa eu ver, mostrar. Deixa eu ver aqui. Você foi aqui em opções? Foi, opções, geral. Aí tem abriu geral sistema, SRC. Ah, sim, não, ó. Você vai vir aqui sem ser nessa lateral direita, esquerda aqui, você vai vir aqui onde tem essas abinhas, ó. Boa. Primeiro ali é processamento, né? Isso. Engraçado, o meu não tá aparecendo essas coisas. Ah, tá. Você tá clicando nessa que tem uma chave de fenda, né? E um martelinho? Se você quiser compartilhar sua tela aí.
Isso, tá. Você foi no outro lugar. Fecha de novo. Tá, abre lá opções. Aí vai aqui embaixo, ó, processamento, que o seu não tá indo direto. Isso. Aí ele vai ter geral, ó. Aí, feições inválidas. Ali, filtragem de feição inválida. Quase no meio. Isso. Aí ele vai estar em interromper. Aí você clica ali. Pode clicar ali. Isso. Aí vem não filtre. Pronto. Porque ele estava configurado para filtrar todos os. Se não realizar o processamento, caso tenha um polígono sobre o outro. Então a gente clica em processos, isso, e depois seleciona a sua área de estudo embaixo. Mas alguém teve o mesmo problema? Mas alguém não conseguiu recortar? Então, tá todo mundo com as áreas de processos recortadas, né? Dentro da nossa área de estudo. Tudo certo agora. Então, show. Beleza? Todo mundo conseguiu? Então, beleza. Agora, se vocês derem uma observada aqui, vamos abrir a tabela de atributos desse dado. Deixa eu renomear ele primeiro, vou colocar aqui processos. Para abrir a tabela de atributos do nosso dado, qualquer dado, a gente clica nele com o botão direito, tá? E aí a gente vai aqui, ó, abrir tabela de atributos. Aqui na tabela de atributos vão ter todas as informações sobre os nossos processos minerários. Então, no caso, ele vai me dizer aqui qual é o nome da empresa que está explorando esse material, qual é o material, aqui em subs, que é de substrato, tá? Qual é o material, e para qual que é o uso dele. Se é para engarrafamento, industrial, tem diversos tipos de uso aqui, construção civil, enfim. E qual que é a unidade da federação que está envolvida esse processo minerário, tá bom? Mas para a gente tratar com esses montes de polígono, e como vocês podem ver, os polígonos estão sobrepostos e deu até problema na hora de recortar. Então, tem um em cima do outro aqui. Então, a ideia é que a gente vai transformar esses polígonos agora em pontos. E com esses pontos, a gente vai criar um mapa de densidade, tá? E verificar quais são as áreas com maior potencial para encontrar algum material. E aí a gente vai fazer um filtro para esse material, seja o material, a gente vai filtrar o material ou o uso, e aí fazer um mapa de densidade para a gente verificar as áreas potenciais. Beleza? Então, a gente vai primeiro transformar esses polígonos em pontos. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir em vetor, novamente. A gente vai vir em geometrias. E a gente vai clicar aqui em centroides. Qual que é a ideia? A ideia é criar um ponto no centro de cada polígono, tá? E aí que ele vai atribuir os atributos desses polígonos, agora eu vou gerar em um ponto no centro deles. E aí a gente consegue trabalhar melhor com essas informações. Então, a gente vai aqui em centroides, beleza? E ele vai me dizer qual que é, ele vai pedir para que eu selecione qual camada eu quero que gere os centroides. É por isso que é importante a gente ter controle das nossas camadas e do nome de cada uma delas, senão a gente acaba gerando coisa onde não era para gerar. Então, o meu recorte eu renomeei para processos, tá? Então, vejam qual foi o nome que vocês deram para o recorte de vocês. Assim que selecionarem, a gente vai continuar criando uma camada temporária e aí a gente vai executar. Beleza? Todo mundo conseguiu gerar os centroides? Teve alguém que não conseguiu? Alguém se perdeu no caminho? Beleza, então fechando aqui, a gente vai ver que todos os nossos polígonos agora estão com um ponto no centro deles, tá? E aí, se a gente abrir a tabela de atributos desses centroides,
a gente vai ver que eles estão com o mesmo atributo do nosso polígono, tá? Então, a gente não perdeu informação. A gente só mudou a representação espacial do nosso dado. Beleza? Então, vamos deixar os centroides de lado agora. Agora, a gente vai pegar as ferrovias e a gente vai fazer um buffer nelas, tá? Como dar um offset nessas ferrovias para que a gente tenha uma área, de fato, de estudo para a gente verificar a viabilidade dentro dessas áreas de estudo. Então, a gente vai aqui em vetor, tá? Geoprocessamento. Reparem que aqui no QGIS, a gente tem sempre o tipo de dado. Então, em raster, eu tenho todos os tipos de análises que eu posso fazer com os meus dados raster. E dentro de vetor, eu vou ter as ferramentas que eu posso realizar com vetor, tá bem? Ele fica bem divididas, as ferramentas. Então, em geoprocessamento, a gente vai clicar em amortecedor. Quando traduziram o QGIS para o português, pegaram algumas coisas do português de Portugal. Então, tem alguns nomes que eles não ficam tão sugestivos assim para a gente, mas a ideia do amortecedor é a mesma coisa de buffer, tá bom? Só que antes disso, o buffer não vai funcionar porque ele precisa de uma coordenada métrica. E como a gente não projetou nada ainda, então vamos deixar o nosso buffer um pouco em off. Foi mal, gente, eu esqueci disso. Mas vamos aqui nos centroides, vamos abrir a nossa tabela de atributos, tá? E vamos fazer um filtro dos dados primeiro, para a gente poder exportar todos eles e projetar. Quando eu clico aqui na parte de cima das tabelas, elas organizam por ordem alfabética, tá bom? Então, a gente vai selecionar todos os materiais que ele está dando como classificação para construção civil. Tá? Então, vamos lá na tabela de atributos. E aí, vamos clicar no nosso primeiro dado de construção civil, tá? O ID é 299. Todo mundo conseguiu abrir aqui? Teve alguém que se perdeu? Então, a gente clicando aqui, ele vai selecionar esse primeiro dado. E a ideia é que a gente separe esse shape que tem só esse atributo de construção civil dos outros que não me interessam tanto, como esse de cerâmica vermelha, por exemplo. Então, a gente vai separar todos esses que têm uso só para construção civil, tá? De acordo com a ANM, que é onde tem esse dado. E aí, com a tecla Shift do teclado, tá? A gente vai selecionar todos esses atributos que têm uso para construção civil. Então, a gente clicou lá no primeiro, e aí vamos clicar no último junto com o Shift do teclado, tá? Para selecionar todas as colunas. Mais ou menos igual o que a gente faz no Excel, por exemplo. Então, eu voltando aqui na minha tela do QGIS, eu vou ver que os meus dados selecionados vão estar em amarelinho. Beleza? Todo mundo conseguiu selecionar? Alguém não conseguiu? Beleza, então agora sim a gente vai tratar de exportação dos dados e, consequentemente, projeção desses nossos dados na hora de exportar. Então, eu quero salvar só esses que nós selecionamos, tá? Só esses de construção civil. Então, a gente vai clicar com o botão direito do nosso dado. E a gente vai clicar aqui, ó, em exportar. Aqui eu tenho várias formas de salvar. Eu posso salvar só o estilo, por exemplo, só os meus pontos, só para eles ficarem roxos, por exemplo. Aí eu já não vou conseguir alterar a cor dele depois disso. Mas a gente pode salvar como um arquivo de definição. Mas como a gente vai salvar as feições que nós selecionamos, então a gente vamos em salvar feições selecionadas como. Esse modo de salvar, ele vai salvar só as que a gente selecionou aqui na tabela de atributos, tá? Então, são só essas que estão em azul que ele vai salvar.
As outras informações que não estão selecionadas, ele não salva nesse shape. Aqui em SRC, que é o nosso sistema de referência de coordenadas, a gente vai selecionar qual é a coordenada que a gente quer. Como a gente quer gerar um buffer também e uma análise de densidade, a gente precisa que essas coordenadas sejam métricas. Então, a gente vai salvar no datum Sirgas e na zona. As minhas aqui já vão aparecer porque é as que eu costumo usar frequentemente. O de vocês provavelmente vai estar limpo. Então, vocês vão vir aqui nesse globinho, aqui do lado. E aqui vão ter todos os sistemas de referência de coordenadas que o QGIS atende, tá? Para a gente dar uma filtrada, só clicar aqui em filtro. E aí, digitem Sirgas 2000. Aí aqui embaixo a gente vai selecionar a zona 22S, tá? Que é a zona que está essa área de estudo. Depois de selecionada a zona, a gente clica em OK. Beleza? Todo mundo conseguiu? Alguém não conseguiu selecionar a zona? A gente vai aqui agora em nome do arquivo e aqui nesses 3 pontinhos a gente vai selecionar um diretório que a gente quer salvar o nosso dado. Então aqui em buscar, e aí vocês selecionem a pasta que vocês vão querer salvar o dado de vocês. É importante exportar esses dados que a gente vai gerar hoje, porque na terça-feira a gente vai trabalhar com os mesmos dados que a gente gerar aqui, tá? Para a gente criar o nosso mapa online no ArcGIS. Então, a gente vai trabalhar com esses mesmos dados. Então, por favor, exportem eles e exportem projetados, tá bom? Deixa eu selecionar a área de estudo aqui. Acesso. E a gente clica em salvar. E pronto, ele vai te dar aqui o nome do seu arquivo e o seu diretório. Eu lembro que na aula magna alguém tinha perguntado como fazer a conversão de dados. Então, esse aqui é um processo quase que 3 em 1. Então, eu posso selecionar aqui o formato, tá? Pelo que eu disse. Se eu quiser exportar um KML, por exemplo, aqui embaixo. Se eu quiser exportar um DXF, infelizmente o QGIS não gera um DWG, mas ele gera um DXF. Aí eu posso salvar como GeoPacket, como Shapefile, enfim, tem vários, ou como um CSV, por exemplo. Enfim, então para fazer conversão de formato e projeção, normalmente eu gosto de fazer junto com a exportação. Então eu faço 3 coisas quase de uma vez só. Então a gente vai exportar Shapefile mesmo. E aí a gente dá um OK. E aí espera ele carregar. Então agora a gente gerando aqui todos os nossos dados só com o uso da construção civil. Então, quando a gente abre a nossa tabela de atributos, a gente consegue ver que o único uso que tem aqui, tá? É o uso para construção civil. Beleza, gente? Todo mundo conseguiu salvar? Alguém não conseguiu acompanhar? Beleza, então a gente vai agora exportar as nossas ferrovias que a gente recortou, tá? Então, vocês vão lá na ferrovia recortada. A gente vai clicar em exportar. E agora aqui a gente vai querer salvar todas elas que foram recortadas, tá? Então a gente só vai em salvar feições como. E aí a gente vai seguir o mesmo jeito, o mesmo método que a gente acabou de seguir, tá? Então, a gente seleciona aqui no globinho o nosso sistema de referência de coordenadas, tá? 22S. Dá um OK. A gente vai selecionar o formato que a gente tem interesse. Então, vamos selecionar o Shapefile mesmo. E a gente vai dar um nome para o nosso arquivo e escolher um diretório, vindo aqui nos 3 pontinhos. Em seguida, a gente pode só clicar em OK e os nossos mesmos dados já vão estar salvos aqui. Então,
eu vou excluir essas outras informações que a gente já não quer trabalhar mais com elas, já que eu já tenho a informação que eu preciso. Tá? Então, eu vou remover essas camadas, tá? Só clicar com o botão direito e clicar em remover. E clicar em OK. Beleza, então agora eu já tenho todos os dados que eu quero. Deixa eu desligar a área de estudo, porque quase não dá para ver. Agora eu já tenho os dados que eu quero. Eu tenho já os meus dados de processos minerários. E eu já tenho as minhas ferrovias recortadas e elas já estão projetadas. E aí a ideia agora é que a gente faça 2 processamentos, mas super simples, assim, só para a gente finalizar e vocês darem uma olhada em várias outras coisas que a gente pode fazer dentro do QGIS. Então, agora que eu já estou com o meu dado projetado no sistema métrico, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o meu projeto em si no sistema métrico. Então, atenção, a única coisa que a gente fez até agora foi projetar os nossos dados. Mas o projeto em si, que eu estou trabalhando no QGIS, ele não está projetado. Então, a gente precisa projetá-lo também. Como que a gente vai fazer isso? Aqui embaixo, na barra inferior, vai ter o EPSG aqui. E aí, se vocês ficarem com o mouse em cima, ele vai dizer qual é o que está o nosso dado. Então, ele só está CIRGAS 2000. Então, ele está um datum bem geral, mas ele não está uma coisa projetada para a zona de estudo que a gente está trabalhando, tá? Que é a 22S. Então, a gente vai clicar nele e a gente vai transformar o nosso projeto agora para um sistema de coordenadas projetado, tá? Que é o 22S. Então, selecionem o projeto, só clicar em aplicar e OK. Não muda muita coisa visualmente, mas em termos corretos de processamento, é interessante que tanto o seu dado quanto o seu projeto estejam no mesmo sistema, tá bom? Para a gente não gerar confusão. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer agora é criar um buffer, tá? A partir das nossas ferrovias. Então, a gente vai aqui em vetor, novamente. Vamos em geoprocessamento amortecedor, que é a mesma coisa de buffer. E aqui eu vou dizer qual é a distância que eu quero, tá? Se eu quero que ela seja em metros, em quilômetros, em pés, milhas ou jardas, tá? Vamos colocar quilômetros mesmo? Vamos deixar 10 quilômetros para a gente dar uma olhada nesse resultado. Aqui, ele vai me dar alguns estilos, tá? Então, se eu quero que o meu buffer seja arredondado, se eu quero que ele seja plano, se eu quero que ele seja quadrado, tá? Eu vou deixar arredondado, que eu acho mais bonitinho, mas selecionem o estilo que vocês quiserem. Se vocês querem que fique arredondado, se fica pontiagudo, se ele fique quadrado, enfim. E a gente clica aqui em dissolver resultado. Por quê? Eu quero que ele gere um buffer para todas as minhas ferrovias. Se eu desmarcar esse dissolver resultado, ele vai gerar um buffer para cada rodovia, para cada ferrovia. E aí vai ficar um buffer em cima do outro. Então não vai ficar como se fosse uma coisa só. Vai ficar um em cima do outro e aí não vai ser interessante para a gente analisar. Então vamos deixar em dissolver o resultado, porque ele vai criar para todos como se fosse uma feição só. E a gente clica em executar. E aí vai estar aqui o nosso buffer, tá? Deixa eu botar ele para baixo da ferrovia. E aí vocês vão ver o buffer. E aí, como eu coloquei arredondado, ele vai ter essa impressão aqui, tá? Se eu colocasse quadrado ou plano, ele ia ficar mais reto. Mas o arredondado, ele tende a seguir a mesma feição da minha ferrovia. Então, como a ferrovia aqui está arredondadinha, ele vai ficar arredondado aqui também. Beleza? Alguém não conseguiu girar?
Então, beleza. Agora, a gente tem vários processos minerários que eles estão fora da minha área de interesse, né? Então, a minha área de interesse é esse buffer que eu criei ao longo da minha ferrovia. Então, a gente vai fazer um outro processamento de recorte, tá? Agora, a gente vai cortar os nossos processos dentro do buffer, tá? Que vai ser a nossa área de interesse. Então, vamos em vetor novamente, geoprocessamento, recortar. A gente vai inserir os nossos processos minerários que a gente acabou de salvar. E em camada de sobreposição, a gente vai clicar em bordeada, tá? Que é o nome que o QGIS dá para quando cria um buffer. E aí a gente executa, tá? Então, agora eu tenho todos os meus processos minerários dentro da minha área de influência de 10 quilômetros. Gente, tá todo mundo conseguindo fazer? Alguém se perdeu no caminho? Alguém não conseguiu? Foi alguma dificuldade? Eu só tô indo um pouquinho mais rápido, só para a gente conseguir finalizar meio-dia mesmo, tá bom? Então, depois de recortado, a gente pode vir aqui em... Vamos exportar esse dado de novo, tá? Não esqueçam que a gente vai usá-lo na terça-feira. Então, vamos exportar ele novamente. Configurem aqui o sistema de referência das coordenadas de vocês, tá? Para Sirgas 2000, a zona 22. Vamos dar um nome para o nosso arquivo. Então, eu vou colocar aqui buffer. E aí a gente clica em OK. E pronto, a gente já está com a nossa camada, tá? De processos minerários salvos. E aí, uma última coisa que a gente vai fazer eu posso mudar a simbologia de todos os meus dados, tá? Então, se eu clicar com o botão direito nele, eu posso vir aqui em propriedades. Dentro dessas propriedades, aqui nesse painel direito aqui, esquerdo, desculpa, a gente vai ter várias informações que a gente pode fazer com o nosso dado. Então, eu tenho aqui informação, onde ele vai dizer onde meu dado está salvo, tá? Qual o sistema de projeção dele e qual a extensão. Então, alguém tinha perguntado ontem como que eu posso verificar. Essa é uma das formas, tá? Através de informação, aqui no QGIS, pelo menos. Ele vai te dar todas as informações do seu dado. Então, quais são os campos da tabela de atributos, quantas informações tem. E aqui em simbologia, a gente pode modificar, tá? Para questões estéticas, qual o símbolo que eu quero que a minha feição de pontos tenha. Então, o QGIS já tem algumas feições pré-definidas, tá? Aqui, nessa setinha aqui para baixo, onde está em Colorful, vocês podem mudar, tá? Tem outros vários sistemas que já vêm acoplados no QGIS. E tem outras simbologias que vocês podem pegar lá no site do QGIS e importar aqui para dentro, caso vocês queiram, tá? E aí tem diversos tipos de pontos, estilos de pontos que vocês podem configurar. Ou então, se quiser deixar esse mesmo, vocês podem só modificar a cor dele, a cor que vocês tiverem interesse, e o tamanho, tá? Então, e aqui ele vai te dando uma noção de qual o tamanho do seu ponto vai ficar. Isso, para simbologias simples, eu posso trazer simbologias categorizadas, então eu posso categorizar com base em alguma coisa na minha tabela de atributos, tá? Mudando aqui em cima. Então, se eu tenho uma informação de nomes, por exemplo, aí eu clico em classificar, ele vai me dar todos os nomes e para cada um desses nomes, ele vai me dar uma cor diferente. Mas aqui a gente vai... E aí ele já gera um mapa de calor também, tá? Isso vale para pontos.
para outros tipos de feição, ele não vai te permitir gerar um mapa de calor. Então, aqui a gente pode mudar a cor que a gente quer do nosso mapa de calor. Se eu chegar aqui e aplicar, ele já vai gerar automaticamente o meu mapa de calor. Beleza? Então, essas são só estilizações que a gente pode fazer, tá? Com pontos, linhas e polígonos. Deixa eu tirar desse mapa de calor. Tá? O mesmo vale para as outras coisas. A gente clicando com o botão direito e em propriedades, em simbologia, já tem o mesmo padrão definido para linhas, né? Ou vocês podem alterar aqui conforme o gosto de vocês. E o mesmo vale para polígonos, por exemplo, tá? Propriedades, a mesma coisa. Beleza, gente? A ideia hoje era só a gente fazer esses processos mais básicos, assim, algumas coisas, mostrar algumas feições, algumas coisas que dá para a gente fazer com QGIS. Aqui em complementos, eu posso desenvolver com programação algum complemento que eu tenho interesse, ou eu posso instalar complementos de outras pessoas que já realizaram e que me servem para alguma coisa, tá? Então, eu já instalei alguns 3 aqui, mas tem outros complementos. Tem uma biblioteca bem grande de complementos que o QGIS permite fazer a instalação, tá? Então, todos esses aqui são complementos realizados pela própria comunidade que usa o QGIS, e que dependendo do uso você pode fazer a instalação, enfim, se for do seu interesse. Beleza, gente? Alguém tem alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida? A ideia hoje era a gente passar, assim, apresentar o software, mostrar algumas feições, algumas coisas que dá para fazer, e aí como está instalado no computador de vocês, então vocês podem explorar, enfim, conhecer de fato a ferramenta, até por uma questão de tempo, a gente não vai conseguir apresentar detalhe por detalhe, mas é mais instigar a curiosidade, mostrar o que dá para fazer, e aí cada um vai vendo o que se aplica no dia a dia, tá? E aí, salvem esses dados, se alguém não conseguiu gerar ou não conseguiu salvar, eu estou com eles salvos aqui, para a gente conseguir usá-los na terça-feira, tá? Para fazer o nosso aplicativo. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa em relação aos softwares? Então, beleza, então. Na segunda, a gente volta com o Alex, certo? E aí, na terça, a gente já volta para desenvolver os aplicativos, tá? Eu acho que o aplicativo acho que vai ser um pouco mais interessante, porque talvez seja uma coisa que fuja da realidade de vocês, né? Tipo, fazer aplicativo, eu acho que... Não sei se alguém aqui já fez algum aplicativo, mas aí a gente foge um pouco da realidade, vai aprender outras coisinhas, tá? A ideia era só a gente ver coisas bem básicas mesmo e instigar a curiosidade, na verdade. Ótimo. Muito bom. Beleza. Tá? Beleza. Eu deixei o material lá no Classroom, tá? Os artigos, enfim, se alguém tiver alguma curiosidade, alguma coisa, quiser comentar depois, tá? Eu vou estar online aqui no WhatsApp. Aí é só chamar. Ótimo. Ok. Muito obrigado, Então é isso. Eu que agradeço a paciência, a participação de vocês, tá bom? E aí, bom final de semana para todo mundo. Pessoal, só um aviso, segunda-feira